Olá, você que está ligado na Rádio Antena Esportiva de Niterói, no Rio de Janeiro. Aqui você fica bem informado, escutando as notícias do dia sobre saúde, educação, economia e muito mais. E todo o conteúdo com foco no cidadão. É informação com credibilidade na Rádio Antena Esportiva, que faz parte da Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Está entrando no ar, pela Antena Esportiva, Lotecando. Michael Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você, fanático por futebol, fanático pela Loteca. Está no ar mais um Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E é claro que você não aposta sem antes ouvir o Lotecando. Desde já agradeço o carinho da sua audiência e convido você a participar do nosso programa através dos canais de interatividade da Antena Esportiva. Anote aí o nosso YouTube, youtube.com/Antena Esportiva. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações para você receber no seu dispositivo toda vez que o Lotecando entrar no ar, toda vez que a Antena Esportiva estiver ao vivo, e deixe o seu like e deixe também o seu comentário. youtube.com/Antena Esportiva. Você também pode nos acompanhar pelo Facebook. Rádio AE é a nossa fanpage lá no Face. Você curte e segue a nossa página. Rádio AE lá no Facebook. Tem também o aplicativo da Antena Esportiva que você pode baixar de graça na Google Play e na Apple Store. E não vai ocupar espaço na memória do seu dispositivo. Além disso, convido você a seguir a Antena Esportiva nas redes sociais. Twitter, @se liga na antena, @se liga na antena é o nosso Twitter, e o nosso Instagram é o @rádio Antena Esportiva. @rádio Antena Esportiva é o nosso Instagram. Antes da gente falar sobre o concurso 998, concurso deste meio de semana, eu tenho uma dica muito legal para te dar. É a Bet Nacional. É a casa de apostas parceira da Antena Esportiva, a maior casa de apostas do Brasil. Para você acessar a Bet Nacional, é muito simples. É só você escanear o QR Code que está na sua tela e na hora de fazer o cadastro, você vai colocar o código BEANTENA. BEANTENA. Código que também está no seu vídeo para você que está no YouTube e também no Facebook. E na Bet Nacional você pode aproveitar as dicas do Lotecando para fazer a sua fezinha lá na Bet Nacional. Profetizou, ganhou, sacou. Aqui tá jogo. O profeta chegou. O saque mais rápido e a maior cotação do Brasil. Profetizou, ganhou, sacou. Bet Nacional. Aqui dá jogo. Muito bem. Vamos então para a análise do concurso 998 da Loteca, concurso deste meio de semana, que vai contemplar a finalíssima, que é um duelo entre os campeões da Eurocopa e da Copa América, além da Liga das Nações da UEFA, que vai ter a primeira rodada neste meio de semana, amistosos internacionais entre seleções e jogos pelas séries A e B do Campeonato Brasileiro. Anote aí a programação para você ficar ligado na análise destes 14 jogos que vamos fazer daqui a pouquinho. Jogo 1, Itália e Argentina.
Jogo 2, Escócia e Ucrânia. Jogo 3, Fortaleza e Ceará. Jogo 4, CRB e CSA. Jogo 5, Coreia do Sul e Brasil. Jogo 6, Bulgária e Macedônia do Norte. Jogo 7, Espanha e Portugal. Jogo 8, República Tcheca e Suíça. Jogo 9, Eslovênia e Suécia. Jogo 10, Irlanda do Norte e Grécia. Jogo 11, Sérvia e Noruega. Jogo 12, Vasco da Gama e Grêmio. Jogo 13, Guarani e Vila Nova. E jogo 14, México e Uruguai. Só uma informação antes da gente partir para as nossas análises. Você pode fazer a sua aposta até quarta-feira, às 2 horas da tarde, em qualquer casa lotérica ou pelos canais online das loterias Caixa. Isso porque a programação não contempla jogos na terça-feira à noite. Então, o pessoal das loterias Caixa decidiram prorrogar as apostas para este concurso 998. Muito bem, vamos então analisar todos esses 14 jogos, começando pelo jogo 1, Itália e Argentina. Quarta-feira, 3h45 da tarde, em Wembley, em Londres, na Inglaterra, pela finalíssima UEFA Comebol. Como eu falei, a disputa entre os campeões da Eurocopa e da Copa América. Em 2022, a Itália fez 2 jogos com uma vitória e uma derrota, e a Argentina, neste ano, já fez 4 jogos com 3 vitórias e 1 empate. O último jogo da Azurra foi contra a Turquia, em amistoso internacional. A Itália venceu fora de casa por 3-2. E a Argentina entrou em campo pela última vez na rodada derradeira das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, empatou fora de casa com o Equador em 1-1. Nos últimos 5 jogos, a Itália conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já a Argentina vem de 3 vitórias e 2 empates. Como mandante em 2022, a Itália fez um jogo e perdeu. Foi justamente a partida que determinou a eliminação da Azurra da Copa do Mundo diante da Macedônia do Norte, enquanto a Argentina, como visitante, tem 67% de aproveitamento, 2 jogos, 1 vitória e 1 empate. As probabilidades indicam 15% de chances de vitória para a Itália, 38% de chances da partida no tempo normal terminar empatada e 47% de chances de vitória para a Argentina. Portanto, a Albiceleste é a favorita. Isso porque a Itália sofreu apenas uma derrota nas últimas 9 partidas em campo neutro. E a Itália defende uma invencibilidade de 5 duelos contra a Argentina. É um tabu que já dura desde 1989. Já a Argentina defende uma invencibilidade de 31 partidas, ou seja, desde 2019 que os nossos hermanos não perdem. E a Argentina venceu 3 dos últimos 10 duelos contra a Itália. Jogo 2, Escócia e Ucrânia. Quarta-feira, 3h45 da tarde, no Hampden Park, em Glasgow, pelo play-off das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo. A Escócia, neste ano, fez 2 jogos e empatou os 2. A Ucrânia vai entrar em campo pela primeira vez em 2022. A última partida da Escócia foi contra a Áustria, amistoso internacional, em março, empate em 2-2 fora de casa. Já a Ucrânia fez o último jogo fora de casa contra a Bósnia e venceu por 2-0. Nos últimos 5 jogos, a Escócia conseguiu 3 vitórias e 2 empates, e a Ucrânia vem de 2 vitórias e 3 empates. Como mandante em 2022, a Escócia joga pela primeira vez, assim como a Ucrânia vai jogar pela primeira vez na condição de visitante neste ano. As probabilidades indicam 46% de chances de vitória para a Escócia, 23% de chances de empate e 31% de chances de vitória para a Ucrânia. Isso porque a Escócia defende uma invencibilidade de 8 partidas e venceu o único duelo como mandante contra a Ucrânia em toda a história. Já a Ucrânia defende uma invencibilidade de 7 partidas e não entra em campo desde novembro de 2021,
por conta da guerra contra a Rússia. Jogo 3, o clássico rei entre Fortaleza e Ceará. Quarta-feira, 8h30 da noite, na Arena Castelão, em jogo atrasado da rodada 3 do Brasileirão Série A. O tricolor cearense é o 20º com 2 pontos, é o lanterna da Série A, e o Vozão é o 18º com 6 pontos ganhos. As duas equipes estão na zona de rebaixamento. Na rodada deste meio de semana, as duas equipes empataram. O Fortaleza recebeu o Juventude e ficou no 1-1. O Ceará visitou o São Paulo e ficou no 2-2. Nos últimos 5 jogos, o Fortaleza do Vojvoda conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Enquanto o Ceará, do técnico Dorival Júnior, vem de 2 vitórias e 3 empates. Como mandante nesta temporada, o Fortaleza tem 68% de aproveitamento, enquanto o Ceará, como visitante, tem 71% de aproveitamento. As probabilidades indicam um equilíbrio, típico de um clássico regional. 30% de chances de vitória para o Fortaleza, 32% de chances de empate e 38% de chances de vitória para o Ceará. Como vocês podem perceber, o Vozão tem um leve favoritismo, já que o Fortaleza sofreu apenas 2 derrotas nas últimas 10 partidas como mandante por todas as competições. Além disso, o tricolor venceu apenas 3 dos últimos 10 clássicos contra o Ceará. Já o Ceará venceu 7 das últimas 10 partidas como visitante, no entanto venceu apenas 3 dos últimos 10 clássicos contra o Fortaleza, o que indica que nos últimos 10 clássicos as duas equipes empataram 4 vezes. Jogo 4, mais um clássico estadual, CRB e CSA. Quarta-feira, 9h30 da noite, no Rei Pelé, pela rodada 10 do Brasileirão Série B. O CRB é o 13º colocado com 10 pontos ganhos e o CSA é o 11º com 11 pontos. Na rodada passada, o CRB venceu o Sport Recife fora de casa por 1-0 e o CSA também vem de vitória, bateu o Novo Horizontino no Rei Pelé pelo placar de 2-1. Nos últimos 5 jogos, os regatianos conseguiram 3 vitórias e 2 derrotas, enquanto os azulinos conseguiram apenas 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Como mandante nesta temporada, o CRB tem 69% de aproveitamento, enquanto o CSA, como visitante, tem um aproveitamento de 44%. As probabilidades indicam 33% de chances de vitória para o CRB, 38% de chances de empate e 29% de chances de vitória para o CSA. Mais um jogo para dar dor de cabeça aos lotequeiros na hora de marcar o volante. Isso porque o CRB venceu 6 das últimas 10 partidas como mandante por todas as competições, no entanto venceu apenas 2 dos últimos 10 clássicos contra o CSA. Já o CSA acumula um jejum de 4 partidas sem vitória como visitante por todas as competições e venceu apenas 3 dos últimos 10 clássicos contra o CRB. Portanto, as duas equipes empataram 7 vezes nos últimos 10 clássicos. Na verdade, empataram 5 vezes, 5 vezes. Foram 2 vitórias do CRB e 3 vitórias do CSA nos últimos 10 clássicos. Jogo 5, Coreia do Sul e Brasil. Quinta-feira, 8 da manhã, no horário de Brasília, no seu World Cup Stadium, em amistoso internacional. As duas equipes estão garantidas na Copa do Mundo do Catar no final do ano. A Coreia, neste ano, fez 6 jogos, com 5 vitórias e 1 derrota, 83% de aproveitamento. Já o Brasil, em 2022, fez 4 jogos com 3 vitórias e 1 empate, com 83% de aproveitamento. O último jogo dos coreanos foram pelas eliminatórias para a Copa do Mundo,
derrota por 1-0 para os Emirados Árabes fora de casa. Neste jogo, os sul-coreanos já tinham garantido o passaporte para o Catar. Enquanto o Brasil entrou em campo pela última vez pelas eliminatórias sul-americanas e goleou a Bolívia por 4-0. Nos últimos 5 jogos, a Coreia do Sul conseguiu 4 vitórias e 1 derrota, enquanto o Brasil, do técnico Tite, vem de 3 vitórias e 2 empates. Como mandante neste ano, a Coreia do Sul entrou em campo apenas uma vez e venceu, ou seja, 100% de aproveitamento, e a seleção brasileira, como visitante, tem 66% de aproveitamento em 2022. Foram 2 jogos, 1 vitória e 1 empate. As probabilidades indicam 38% de chances de vitória para a Coreia do Sul, 30% de chances de empate e 32% de chances de vitória para o Brasil. Olha a Coreia do Sul aí pintando com um leve favoritismo, mas o que prevalece é o equilíbrio. Isso porque a Coreia do Sul defende uma invencibilidade de 18 partidas como mandante, ou seja, há 4 anos que os sul-coreanos não perdem em casa. Além disso, a Coreia do Sul venceu apenas um dos 6 duelos contra o Brasil em toda a história, e esta vitória foi justamente como mandante. Já o Brasil defende uma invencibilidade de 11 partidas, a última derrota foi na final da Copa América, diante da Argentina, isso no ano passado, e a seleção brasileira venceu 5 dos 6 duelos contra a Coreia do Sul em toda a história. Jogo 6, Bulgária e Macedônia do Norte. Quinta-feira, 1 da tarde, no horário de Brasília, no UV Pharma Arena, pela rodada 1 da Liga C, da Liga das Nações da UEFA. É a 3ª divisão da competição europeia. A Bulgária, neste ano, fez 2 jogos e perdeu os 2. A Macedônia do Norte, em 2022, fez 2 jogos com 1 vitória e 1 derrota. A Bulgária entrou em campo pela última vez em amistoso contra a Croácia, perdeu fora de casa por 2-1, e a Macedônia do Norte entrou em campo pela última vez pelos playoffs das eliminatórias europeias, perdeu para Portugal por 2-0 fora de casa. Nos últimos 5 jogos, a Bulgária conseguiu 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. A Bulgária não sabe o que é uma vitória a 4 partidas, enquanto a Macedônia do Norte vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Como mandante neste ano, a Bulgária vai entrar pela primeira vez e a Macedônia do Norte, como visitante, tem 50% de aproveitamento. Em 2 jogos, 1 vitória e 1 derrota, justamente os 2 jogos que a ex-república da Iugoslávia fez neste ano de 2022. As probabilidades indicam 15% de chances de vitória para a Bulgária, 51% de chances de empate e 34% de chances de vitória para a Macedônia do Norte. Isso porque a Bulgária venceu todas as últimas 3 partidas como mandante. E a Bulgária venceu todos os 2 duelos como mandante contra a Macedônia do Norte em toda a história. Já a Macedônia do Norte sofreu apenas 3 derrotas nas últimas 10 partidas como visitante e venceu apenas 2 dos 7 duelos contra a Bulgária em toda a história. Jogo 7, Espanha e Portugal. Quinta-feira, 3h45 da tarde, no horário de Brasília, no Benito Villamarín, pela rodada 1 da Liga A, da Liga das Nações da UEFA. A Espanha, neste ano, fez 2 jogos e venceu os 2. Mesma coisa aconteceu com Portugal. A última partida da Espanha foi um amistoso contra a Islândia e vitória por 5-0 em casa. Já Portugal entrou em campo pela última vez pelos playoffs das eliminatórias europeias e conseguiu a classificação para a Copa do Mundo após vencer a Macedônia do Norte em casa por 2-0. Nos últimos 5 jogos, os espanhóis conseguiram 4 vitórias e 1 derrota. A Espanha vem de 4 jogos só de vitória, enquanto Portugal, de Cristiano Ronaldo e companhia, vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nos últimos 5 compromissos. A Espanha
como mandante neste ano fez 2 jogos e venceu os 2, ou seja, tem 100% de aproveitamento. Já Portugal ainda não jogou como visitante em 2022. As probabilidades indicam 30% de chances de vitória para a Espanha, 41% de chances de empate e 29% de chances de vitória para Portugal. Isso porque a Espanha defende uma invencibilidade de 17 partidas como mandante, no entanto acumula um jejum de 5 duelos sem vitória sobre Portugal. Já Portugal defende uma invencibilidade de 9 partidas na condição de visitante e venceu apenas 2 dos últimos 10 duelos contra a Espanha. Jogo 8, República Tcheca e Suíça. Quinta-feira, 3h45 da tarde no horário de Brasília, na Eden Arena, em Praga, pela rodada 1 da Liga A, da Liga das Nações da UEFA. A República Tcheca fez 2 jogos neste ano, empatou um e perdeu o outro, tem apenas 17% de aproveitamento. E a Suíça tem a mesma campanha em 2022, 2 jogos, um empate e uma derrota. O último jogo da República Tcheca foi contra País de Gales, empate em 1-1 fora de casa. Mesma coisa aconteceu com a Suíça, que recebeu Kosovo. Nos últimos 5 jogos, a República Tcheca conseguiu 3 vitórias, um empate e uma derrota, enquanto a Suíça vem de 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Como mandante neste ano, a República Tcheca vai jogar pela primeira vez e a Suíça, como visitante, fez um jogo e perdeu. As probabilidades indicam 43% de chances de vitória para a República Tcheca, 31% de chances de empate e 26% de chances de vitória para a Suíça. Por que a República Tcheca é favorita? Porque defende uma invencibilidade de 9 partidas, jogando em casa, e venceu todos os últimos 3 duelos contra a Suíça. Já os suíços sofreram 4 derrotas nas últimas 10 partidas como visitante e venceu apenas um dos 4 duelos contra a República Tcheca em toda a história. Neste caso, não está contabilizado, não estão contabilizados os confrontos entre Suíça e a antiga Tchecoslováquia. Jogo 9, Eslovênia e Suécia. Quinta-feira, 3h45 da tarde, no horário de Brasília, no Stožice, pela rodada 1 da Liga B, da Liga das Nações da UEFA. A Eslovênia, neste ano, fez 2 jogos e empatou todos. A Suécia fez 2 jogos, conseguiu uma vitória e uma derrota. O último jogo da Eslovênia foi um amistoso contra o Catar, empate em 0-0. E a Suécia entrou em campo pela última vez pelos playoffs das eliminatórias europeias e acabou perdendo para a Polônia por 2-0, escapando a vaga para a Copa do Mundo no final do ano. Nos últimos 5 jogos, a Eslovênia conseguiu uma vitória, 3 empates e uma derrota. Os eslovenos vêm de 4 jogos sem derrota, enquanto a Suécia vem de 2 vitórias e 3 derrotas. Como mandante em 2022, a Eslovênia vai jogar pela primeira vez e a Suécia, como visitante, fez um jogo e perdeu. As probabilidades indicam 52% de chances de vitória para a Eslovênia, 31% de chances de empate e 17% de chances de vitória para a Suécia. Portanto, temos aí o favoritismo para o time mandante, porque a Eslovênia sofreu apenas uma derrota nas últimas 10 partidas como mandante. No entanto, jamais venceu a Suécia em toda a história do duelo. Já a Suécia sofreu 4 derrotas nas últimas 4 partidas como visitante e jamais enfrentou a Eslovênia como visitante na história do duelo. Jogo 10, Irlanda do Norte e Grécia. Quinta-feira, 3h45 da tarde, no Windsor Park, em Belfast, pela rodada 1 da Liga C, da Liga das Nações da UEFA. A Irlanda do Norte, em 2022, fez 2 jogos, venceu um e perdeu o outro. A Grécia
tem a mesma campanha, 2 jogos, 1 vitória e 1 derrota. O último jogo dos norte-irlandeses foi um amistoso contra a Hungria, derrota por 1-0 em casa. A Grécia também perdeu em amistoso contra Montenegro fora de casa. Nos últimos 5 jogos, a Irlanda do Norte conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, enquanto os gregos conseguiram apenas 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Como mandante em 2022, a Irlanda do Norte fez um jogo e acabou derrotada, enquanto os gregos, como visitante, fizeram 2 jogos em 2022 com 1 vitória e 1 derrota. As probabilidades indicam 26% de chances de vitória para a Irlanda do Norte, 39% de chances de empate e 35% de chances de vitória para a Grécia. Isso porque a Irlanda do Norte venceu apenas uma das últimas 10 partidas como mandante e venceu todos os últimos 2 duelos contra a Grécia. Já a Grécia venceu 4 das últimas 10 partidas como visitante e venceu 4 dos 7 duelos contra a Irlanda do Norte em toda a história. Jogo 11, Sérvia e Noruega, quinta-feira, 3h45 da tarde, no horário de Brasília, no Maracanã, em Belgrado, na capital da Sérvia, pela rodada 1 da Liga B, da Liga das Nações da UEFA. A Sérvia, em 2022, fez 2 jogos, venceu um e perdeu o outro, enquanto a Noruega fez 2 jogos em 2022 e tem 100% de aproveitamento, ou seja, venceu todos eles. O último jogo da Sérvia foi um amistoso contra a Dinamarca e derrota por 3-0 fora de casa. Já a Noruega, também em amistoso, despachou a Armênia pelo placar de 9-0. Nos últimos 5 jogos, os sérvios conseguiram 4 vitórias e 1 derrota. A Noruega vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A Noruega vem de 2 jogos seguidos só com vitória. Como mandante em 2022 e como visitante em 2022, Sérvia e Noruega vão entrar em campo pela primeira vez. As probabilidades indicam 30% de chances de vitória para os sérvios, 45% de chances de empate e 25% de chances de vitória para os noruegueses. Isso porque a Sérvia defende uma invencibilidade de 9 partidas como mandante. Além disso, o time do time báltico, jamais foi derrotado pela Noruega em toda a história do duelo. Já a Noruega sofreu apenas 3 derrotas nas últimas 10 partidas como visitante e os escandinavos sofreram apenas 2 derrotas nas últimas 10 partidas. Jogo 12, Vasco da Gama e Grêmio, jogo de Série A na Série B. Quinta-feira, 8 da noite, em São Januário, pela rodada 10 da Segundona. O Vasco é o vice-líder com 17 pontos e o Grêmio é o quinto com 13 pontos ganhos. Na rodada passada, o Cruz Maltino bateu o Brusque em casa por 2-0 e o Grêmio empatou sem gols com o Vila Nova fora de casa. Nos últimos 5 jogos, o Vasco da Gama do técnico Zé Ricardo conseguiu 3 vitórias e 2 empates, enquanto o tricolor gaúcho do Roger Machado conseguiu apenas 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Como mandante em 2022, o Vasco conseguiu um aproveitamento de 70% e o Grêmio, como visitante em 2022, tem um baixo aproveitamento, apenas 43%. As probabilidades indicam 38% de chances de vitória para o Vasco da Gama, 33% de chances de empate e 29% de chances de vitória para o Grêmio. Isso porque o Vascão venceu todas as últimas 4 partidas como mandante neste Brasileirão Série B e acumula um jejum de 5 duelos sem vitória sobre o Grêmio. Já o Grêmio venceu apenas 3 das últimas 10 partidas como visitante por todas as competições
e venceu 6, ou seja, mais da metade dos últimos 10 duelos contra o Vasco da Gama. Jogo 13, Guarani e Vila Nova. Quinta-feira, 9h30 da noite, no Brinco de Ouro, pela rodada 10 do Brasileirão Série B. O Bugre é o último colocado, 20º, com 8 pontos, e o Vila Nova é o 18º com 9 pontos. Duas equipes que estão na zona de rebaixamento. Na rodada passada, o Guarani foi derrotado pelo Sampaio Corrêa por 2-1 no Maranhão, e o Vila Nova recebeu o Grêmio em Goiânia e empatou sem gols. Nos últimos 5 jogos, o Guarani conseguiu 4 empates e 1 derrota, ou seja, o time de Campinas vem de um jejum de vitórias. E o Vila Nova também vem de jejum de vitórias, só que é um período mais curto. Nos últimos 5 foram 2 empates, 2 derrotas e apenas 1 vitória. O Vila Nova vem de 4 jogos de jejum. Como mandante, em 2022, o Guarani tem 51% de aproveitamento. E o Vila Nova, como visitante, tem um aproveitamento de apenas 28%. De acordo com as probabilidades, 38% de chances de vitória para o Guarani, 50% de chances de empate e 12% de chances de vitória para o Vila Nova. O Guarani defende uma invencibilidade de 6 partidas como mandante por todas as competições, e o Bugre acumula um jejum de 10 duelos sem vitória sobre o Vila Nova. Já o Vila acumula um jejum de 7 partidas sem vitória como visitante por todas as competições e sofreu apenas 3 derrotas nos últimos 10 duelos como visitante contra o Guarani. Jogo 14, México e Uruguai. Quinta-feira, 11 da noite, no horário de Brasília, no State Farm Stadium em Phoenix, nos Estados Unidos, em amistoso internacional. Neste ano de 2022, o México fez 8 jogos com 5 vitórias e 3 empates. Ainda não perdeu neste ano. E o Uruguai também está invicto. 4 jogos, 4 vitórias e 100% de aproveitamento em 2022. O último jogo do México foi neste final de semana, amistoso contra a Nigéria e vitória por 2-1. O Uruguai entrou em campo pela última vez pelas eliminatórias sul-americanas e venceu o Chile fora de casa por 2-0. Nos últimos 5 jogos, El Tri conseguiu 3 vitórias e 2 empates. Já a Celeste Olímpica vem de 4 vitórias e 1 derrota. Os uruguaios venceram os últimos 4 jogos. Como mandante, em 2022, o México tem 67% de aproveitamento. Em 6 jogos foram 3 vitórias e 3 empates. Já o Uruguai, como visitante, tem 100% de aproveitamento. Foram 2 jogos e 2 vitórias. As probabilidades indicam 46% de chances de vitória para o México, 26% de chances de empate e 28% de chances de vitória para o Uruguai. O México defende uma invencibilidade de 9 partidas, ou seja, não perde desde o ano passado. E venceu apenas 4 dos últimos 10 duelos como mandante contra o Uruguai, ou seja, menos da metade. Já o Uruguai venceu 5 das últimas 10 partidas e a Celeste venceu apenas 4 dos últimos 10 duelos contra os mexicanos. Muito bem, todos os 14 jogos da programação do concurso 998 da Loteca foram analisados. Vamos repassar para você a programação para você ficar ligado e fazer a sua aposta. Jogo 1, Itália e Argentina. Jogo 2, Escócia e Ucrânia. Jogo 3, Fortaleza e Ceará. Jogo 4, CRB e CSA. Jogo 5, Coreia do Sul e Brasil. Jogo 6, Bulgária e Macedônia do Norte. Jogo 7, Espanha e Portugal. Jogo 8, República Tcheca e Suíça. Jogo 9, Eslovênia e Suécia. Jogo 10, Irlanda do Norte e Grécia. Jogo 11, Sérvia e Noruega. Jogo 12, Vasco da Gama e Grêmio. Jogo 13, Guarani e Vila Nova. E jogo 14, México e Uruguai.
Reforçando, você pode fazer a sua aposta para este concurso até quarta-feira às 2 da tarde, em qualquer casa lotérica ou pelos canais online das loterias Caixa. O preço mínimo da aposta na casa lotérica custa R$3, o preço mínimo nos canais online é R$30. Se você quiser saber os preços de outras combinações de apostas da loteca, é só você consultar o mural da casa lotérica mais próxima de você ou pelo portal das loterias Caixa na internet, loterias.caixa.gov.br. Repetindo para você, loterias.caixa.gov.br. Desejando a você, meu querido ouvinte, apostador da loteca, boa sorte e que você consiga, com a nossa ajuda, alcançar a meta de marcar os 14 pontos neste concurso do meio de semana. Muito bem, galera, estamos encerrando, portanto, mais um Lantecando, mas sem antes mandar um abraço para os nossos ouvintes, o Thiago Silva, obrigado pelas análises, o Thiago agradecendo a Antena Esportiva, e o Gigio Tricolor, sempre participando do Lotecando e também é nosso ouvinte assíduo. É isso, galera, estamos encerrando mais um Lotecando, agradecendo o carinho da sua audiência. Compartilhe o nosso vídeo para os amigos, para os colegas de trabalho. Você pode nos acompanhar pelo YouTube, pelo Facebook Rádio AE e também pelo aplicativo da Antena Esportiva. O Lotecando volta na próxima quinta-feira, às 7 da noite, nestes 3 canais que eu acabei de mencionar. E eu convido você a permanecer no som da Antena Esportiva, porque daqui a pouquinho, às 7 da noite, tem o Bola Carioca com o resumo da rodada deste final de semana envolvendo os times do Rio de Janeiro. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente e diga não à violência contra a mulher. Denuncie os casos de feminicídio ligando para o telefone 180. Até a próxima! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva Lotecando. Não marque bobeira. Se inscreva no canal da Antena Esportiva no YouTube. Siga nossa rádio também no Facebook, Rádio AE Sports. No Instagram, Rádio Antena Esportiva. E no Twitter, se liga na Antena.